Olá pessoal, bem-vindo a mais esse tutorial de Figma DJ e vamos indicar hoje para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com essa imagem aqui, representando do lado esquerdo aqui é um monte de embriões, que são essas estruturas mais esbranquiçadas. Nós vamos isolar esses embriões, fazer uma imagem parecida com essa aqui do lado direito, contendo cada um dos embriões agora de maneira ordenada. E com a nossa análise nós vamos chegar numa figura bem parecida com essa aqui, onde nós vamos poder classificar esses embriões em uma determinada ordem, seguindo um parâmetro específico aqui, e entender um pouco mais sobre como nós vamos fazer isso. O item que nós vamos utilizar para classificar cada uma das estruturas vai ser pela intensidade dos pixels contidos em cada uma das estruturas selecionadas, que no caso de hoje dessa imagem são os embriões. Olha que análise bacana, você não vai querer perder e acompanhar tudo o que acontece nesse vídeo tutorial de hoje. Para começar, vou mostrar para vocês uma ideia que isso é o que vai fundamentar todas as análises que a gente vai fazer de imagem aqui no ImageJ. Então, como que as imagens digitais realmente funcionam, né? Você tem um objeto de interesse que você quer estudar. Você utiliza uma série de filtros e lentes que vão permitir você enxergar algo específico desse objeto. Essa informação, depois que passa por uma série de filtros, ela é detectada por um dispositivo que é capaz de então converter essa informação que vem do objeto, passa pelos filtros, lentes, pelas ferramentas que a gente utiliza, e elas convertem essa informação então no impulso elétrico, que vai ser armazenado nos chips dos nossos computadores, e então formar a imagem digital. A imagem digital, quando você faz o zoom bem próximo dela, então o que você tem, ela é formada dessa matriz de pixel, que aqui no caso está representada num zoom bem pequeno na parte azul da imagem, como uma matriz de 10 por 10 pixels, representada de forma quadrada. Esses pixels, eles na verdade o que eles contêm são valores. Esses valores eles podem ir de 0 até um determinado valor. Isso tudo depende em qual é a profundidade que a sua imagem é armazenada, se vai ser 8, 16, 52 bits, 2 bits, 4 bits, depende. E o que significa é o valor máximo, então é 2 elevado a esse número. Por exemplo, uma imagem que é armazenada em 8 bits, ela ela tem possibilidade de ter 256 tons, ou seja, cada pixel pode ter um valor que vai de 0 a 255. No caso que é uma imagem que está em 16 bits, então isso vai para um número que vai aproximadamente 16.000 alguma coisa. Então, quando você agora elimina as cores, né? Então, o que você tem, que sobra para você é uma matriz de números. E quando você tem esse conjunto grande de números, o que você pode fazer, então, é operações matemáticas, né? E talvez uma das coisas mais simples para se fazer com um conjunto grande de números, por exemplo, é entender o padrão de distribuição deles. Aqui é um exemplo, então, onde eu pego esses números aqui e agora vejo como está a distribuição. Dá para a gente saber onde está a média, dá para ter uma ideia de se essa distribuição é normal ou não, quais são os valores máximos, quais são os valores mínimos, tudo dentro desse quadrado que foi selecionado, que tem 100 números, né? Uma matriz de 10 por 10 pixels. Então, fundamentalmente, tudo ou grande parte das análises que a gente faz de imagem
ela se baseia no valor que está nesse pixel. Então, entender o que essa informação pode trazer para nós significa entender cada um dos passos do processo de aquisição da imagem. Tanto o que é o seu objeto, o que os filtros estão fazendo, como que o seu detector funciona, qual é a sua máquina, o que ela está fazendo, é um raio-x, é um microscópio, é uma câmera fotográfica. Então, para você poder entender o que os valores dos pixels estão te dizendo em relação à sua informação. Então é isso. Vamos na prática ver o que a gente vai fazer. Então aqui eu tenho a imagem do embrião, né? Essa é a nossa última sessão para entender todos os parâmetros do Set Measurements. E aqui o que nós vamos ver hoje, o que a gente pode obter. Então são os parâmetros de Standard Deviation, o Minimum and Maximum Gray Value, o Center of Mass e Centroid, o Mean Gray Value, o Model Gray Value, o Integrated Density, o Skewness, Median, Courtois, e é isso. Eu vou apertar OK aqui. E aqui temos o nosso embrião e eu já tenho aqui uma lista de regiões de interesse. Eu vou escolher um deles aqui, vou apertar a tecla M e agora a gente vai entender um pouquinho de cada um desses valores. A média, como você deve imaginar, significa pegar todos esses pixels que estão aqui, né, e descobrir qual é a média dos valores dos pixels contidos dentro dessa área. O desvio padrão, Standard Deviation, então descobrir então quanto que esses valores, qual é o desvio padrão desse conjunto de valores que estão dentro daquela área. A moda é o valor onde fica centrado o pico da distribuição. Esses valores a gente vai ver já no gráfico de histograma como que isso funciona. O valor de mínimo é um valor onde o pixel tem, qual é o pixel que tem o menor valor dentro da sua área de seleção, e o máximo é o pixel que tem o maior valor. Aqui agora a gente vai encontrar então o X e o Y. Deixa eu mostrar aqui. X e o Y é a posição centroide do objeto. Então, como que isso é determinado? Você faz a média de todas as posições X e todas as posições Y e você obtém esse valor aqui, 324, 806. Então, é exatamente onde está no meio. O X e Y, X, M e YM é o centro de massa. O centro de massa é você fazer exatamente então, né, a média de todos os X e média de todos os Y, mas agora ela é ponderada em relação à intensidade dos pixels, ou seja, se tiver pixels mais fortes na parte de baixo do embrião, então o valor do Y ele vai tender a aumentar, porque agora a média ela é ponderada, né? Não é mais a média aritmética que vai fazer então a sua posição do centroide ficar no meio espacial, agora ela vai ficar no meio mais pro lado da onde os pixels têm maior intensidade. Quando o seu objeto não tem tanta variação na intensidade de pixel em algum canto dele, então a tendência é que o centroide e o centro de massa acabem ficando numa posição bem parecida. Assim. O próximo valor que a gente vai ver aqui então é o Integrated Density, que nada mais é do que você pegar o valor
da média da média de pixels e multiplicar pelo valor da área desse objeto. Então, eu não tinha adicionado a área, eu vou adicionar a área agora e vou pedir para medir de novo. Então eu vou deletar essa medida e vou pedir para fazer de novo. Então, se a gente pegar aqui a minha calculadora, se a gente pegar o valor da área, que é de 328,157 vezes 161,602, a gente deve obter então um valor de 53.030, que é o valor então do integrated. Então esse é um valor onde se multiplica a média dos pixels vezes a área. Essa medida só é feita quando a imagem está calibrada, ou seja, quando você sabe a escala da sua imagem. Se ela não estiver calibrada, esse valor vai ser igual ao do Raw Integrated Density. O que é o Raw Integrated Density? É o valor da soma de todos os pixels dessa imagem, então, dessa área selecionada. Então a área selecionada aqui, né, no caso é só essa estruturinha aqui. Quando eles somaram todos os pixels lá, o valor que deu foi de 452.161. Então é isso que significa. Então essa é a diferença entre esses dois valores. Esses dois valores são obtidos com a seleção do Integrated Density aqui. O próximo valor que a gente tem que falar é a mediana, que está aqui. Então você tem a média e aqui é a mediana, que é o valor que separa todos os seus pixels em dois grupos, né? E aqui esses outros dois valores aqui, então um é o skewness, e aqui eu estou usando a minha colinha para descrever o que ele significa. Então, se esse valor for por volta de zero, né, se ele for igual a zero, quer dizer que a distribuição dos pixels contidos naquela seleção ela é simétrica. Se esse valor for abaixo de zero, quer dizer que a distribuição ela tende a ir para o lado esquerdo, seja no eixo X ou no eixo Y. E se o valor for acima de zero, quer dizer que a distribuição ela é assimétrica, tendendo a ir para o lado direito, seja no eixo X ou no eixo Y. Então, no caso, né, dessa imagem aqui, você percebe que essa distribuição ela tem uma tendência a ir para o lado esquerdo, no caso dessa estrutura aqui. A gente pode dar uma olhada nisso. Então, o que eu vou fazer, eu vou apertar Ctrl H, né? E então isso aqui é a mesma coisa que em Analyze Histogram. Então pode ver que é por Ctrl H. Então esse aqui é o histograma de todos os pixels que estão contidos aqui, né? Então a gente já tinha visto que o valor, vou colocar aqui, a gente já tinha visto que o valor mínimo então é de 57, está escrito aqui, o valor máximo é 229. Temos o valor da moda, que está aqui, e por aí vai. E aí ele percebe que a distribuição que ele está falando que é deslocada para o lado esquerdo, então você percebe que tem essa cauda aqui para o lado esquerdo, é isso que é o significado do skew. E o Courtoises basicamente vai dizer, então se é um valor que é igual a zero, né, o próximo de zero, quer dizer que essa distribuição é normal. Se é um valor que é maior que zero, quer dizer que a distribuição ela tende a ser um pouco achatada. E se for um valor abaixo
um valor menor que zero, ela é achatada. E se for um valor acima de zero, quer dizer que ela é mais, tem um pico acima, mais do que a distribuição normal. Então deve formar um pico bem, já começando a fugir da distribuição normal. E para valores que são abaixo de menos 1,2, quer dizer que essa distribuição ela pode ser, na verdade, considerada bimodal ou multimodal. E a gente vai ver um caso disso aqui na análise dessas imagens. Então, no caso aqui, nós temos um valor de 0,061. Então, ele é um pouco maior do que zero, né? Então, uma distribuição que é um pouco mais pico do que o normal. Mas 0,061, quer dizer que é bem próximo da distribuição normal, né? Como se fosse algo por aqui, assim. Essa é então, um pouco da explicação da cortosas. E aí o que a gente está... Então eu vou fechar esse histograma aqui, que a gente está acostumado a fazer. Eu vou deletar essa análise. Eu vou pedir para ele analisar todas as estruturas. Multi-measure. Aqui o resultado. Então, agora a gente tem esses dados para todos eles. E eu vou pedir, então, para organizar em ordem esses resultados usando o parâmetro de kurtosis. Então perceba que ele organizou aqui. Então a gente tem o embrião, a área que é a número 18. A gente vai poder olhar aqui, então selecionando o número 18 aqui. Esse aqui é o kurtosis que tem um valor menor do que 1,2. Então, se a gente impedir o histograma dessa seleção, você percebe então que aqui é o que ele está considerando bimodal, onde tem dois picos que essa análise consegue distinguir. Isso é bem interessante, assim. Um outro ponto que eu vou fazer, então, de novo, essa imagem ela está sendo representada na escala de cinzas. Então, se for aqui em Lookup Tables, essa é a escala de cinzas. Eu vou duplicar só essa estrutura aqui que a gente acabou de ver. Então, esse histograma equivale a essa estrutura aqui. Certo? Eu vou duplicar essa estrutura de novo, esse embrião. E agora eu vou projetar, eu vou mudar a cor para uma outra escala, uma outra régua de cores, uma tábua de cores. Eu vou utilizar essa de 16 cores. Eu percebo que o que ela está mostrando aqui é que nessa região, observe o valor, ele aparece aqui. Nessa região vermelha aqui, vermelha, amarela, que estão valores acima de 150, mais ou menos, é o equivalente a essa região mais branca aqui. E essa região mais azul, verde, são os valores que estão por volta de 60, 70, essa região mais interna aqui. Colocando a seleção, vamos colocar Ctrl H nessa imagem. Perceba que o histograma ele é exatamente o mesmo. Os dados de mínimo e máximo, quantidade de pixels foi contada 3.176 nessa área selecionada aqui. E a distribuição, todos os valores são exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou agora é a cor que representa cada um desses valores. Então entenda que eu posso fazer uma imagem exatamente igual a essa. Eu vou duplicar de novo.
E agora eu vou mudar essa imagem aqui para algo ciano, por exemplo. Vou colocar a seleção ao redor do embrião e vou fazer meu histograma. Percebe que o histograma é exatamente o mesmo. O que muda é o que a cor representa, onde quanto mais próximo do ciano, quer dizer que os valores são mais altos, quanto mais próximo do preto, quer dizer que são os valores mais baixos. Aqui é uma outra regra, então nessa regra, quanto mais próximo do vermelho, tem valores mais altos, por volta do verde e amarelo tem valores intermediários, e azul e preto tem os valores mais embaixo. Então isso para dizer que você pode representar os valores dos pixels da sua imagem de diferentes formas, certo? Bem, falado isso, aqui a gente fez uma análise, que agora a gente tem, então, uma série de parâmetros, a gente tem, como eu disse, a moda, os valores mínimos, os valores máximos de cada uma das estruturas, nós temos a soma de todos os pixels em cada uma dessas estruturas, você tem a média dos valores, então agora você pode tentar entender esse dado das diferentes formas. Eu vou pedir para fazer um plot, e nesse plot eu vou pedir para colocar o Kurt, então tá lá, aqui está o nosso gráfico, que mostra então as estruturas indo do valor de curtoses de menor a maior. Vou rodar esse macro aqui que eu já tinha preparado. O que esse macro fez, está fazendo, ele está fazendo um stack com cada um dos embriões para mim. Eu tenho agora todos os embriões aqui. E eles estão organizados nessa sequência aqui. Eu vou usar aquela ferramenta Image Stacks, Make Montage. Vou colocar 26 colunas, uma linha. E aí eu consigo montar agora um embrião do lado do outro. Vou colocar essa imagem em 16, escala 16 cores, e aqui está aqui o gráfico que eu tinha mostrado logo lá no começo. Então perceba que usando esse parâmetro de curtoses, por exemplo, eu posso tentar entender o que está acontecendo, ou até mesmo clusterizar as minhas estruturas diferentes, né? Perceba que o cluster funciona relativamente bem, né? Então eu consegui colocar esses embriões que são similares, eles têm os maiores valores de curtoses, esses outros embriões que provavelmente estão no estágio inicial de divisão de célula tem esses valores um pouco menor, mas ainda positivo. Esses outros embriões que tiveram mais células se dividindo, eles são tem os valores já negativos, e esse aqui, onde já começa provavelmente o processo de gastrulação, nessa imagem em particular, consegui classificar ele com um valor de menor curtose, onde se tem a distribuição multimodal. Então, usando um parâmetro bem simples de avaliação de intensidade de pixel, você consegue fazer uma análise super interessante. Claro que eu poderia aqui utilizar vários dos outros parâmetros, assim como, né, a intensidade, a soma da intensidade dos pixels, sobre o skewness, mostrando para que lado a distribuição da virada, e todas as outras demais, e para cada um deles existe uma aplicação diferente. Então, tá aqui a nossa imagem, nossa tabela. Aqui. Espero que vocês tenham gostado.
De novo, esse é um vídeo tutorial. Com isso, com esse vídeo de hoje, a gente encerra as análises com entender os measurements que você pode fazer ali utilizando o set measurement, né? Aqui o nosso UI. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem. Até a próxima. Tchau, tchau.